semana passada, eu até escrevi aqui um resuminho, só para a gente poder dar uma entrada. Na semana retrasada, a gente falou sobre a mesa dos pães, né? A gente falou sobre ter comunhão com Deus. Eu botei um resuminho aqui só para lembrar você que Jesus é o acesso, não é? Jesus é o único caminho para Deus. João capítulo 14, verso 6. Ele é o único caminho para o Pai. Nós vimos também que a cruz ou a morte de Jesus, representada pelo altar de sacrifício, nos lembra do sacrifício de Jesus, nos lembra da salvação. Que nós fomos salvos da ira de Deus, nós fomos salvos do inferno, nós fomos salvos das doenças, nós fomos salvos, libertos do império das trevas. Aonde? Na cruz de Cristo. E nós vimos isso lá no altar de sacrifício, e nós podemos ministrar isso para as pessoas. O que nós estamos falando nesse curso? Vamos lembrar que nós somos sacerdotes. Diga, eu sou sacerdote. E como sacerdote, minha gente, nós estamos querendo criar um ambiente de adoração com a nossa vida. Então nós vimos que Jesus é o único acesso. Nós vimos que o altar de sacrifício fala do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós vimos que santificação, representada pela bacia de bronze, nos chama para o amadurecimento e para o serviço do ministério. Você lembra que Jesus lavou os pés dos discípulos e que a bacia era usada para lavar os pés e as mãos dos sacerdotes, para que eles pudessem oficializar o sacrifício. A bacia de bronze nos chama para o amadurecimento. E eu me lembrei aqui, que eu anotei aqui na minha apostila, que me marcou de novo, gente. A base da santificação é a justiça de Deus. Você tem que anotar isso aí, que você pode ver isso em algum lugar. Aleluia. A base da santificação, e nós falamos sobre mudança de mentalidade, nós falamos sobre renovar a nossa mente, é a justiça de Deus. A justiça foi feita. Deus não é Deus injusto, gente. Quando você fala que você é justiça de Deus, você está querendo dizer que o teu Deus é justo. E como é que você mostra a justiça de Deus? Em Cristo Jesus. Justiça foi feita em Cristo Jesus. Deus não olhou para o lado e deixou o pecado acontecer, não. Jesus foi morto no nosso lugar, para que hoje nós pudéssemos mostrar para o mundo que Deus é um Deus justo, e que o nosso preço foi pago lá na cruz do Calvário. Nós vimos isso. Nós vimos então na mesa de pães, quando nós entramos para o santo lugar, e nós vimos que comunhão, representada pela mesa, nos dá um entendimento de que Deus está presente. Nós vimos que os pães em cima da mesa também eram chamados de o pão da presença. Ou seja, todas as vezes que eles tinham comunhão uns com os outros, eles estavam dizendo: Deus está presente aqui no nosso meio. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estaria. O que nós queremos criar então? Nós queremos criar um ambiente onde as pessoas saibam que Deus está presente. Deus está presente porque Ele é um Deus onipresente. Mas muito mais do que a onipresença de Deus, Ele quer se manifestar. E como é que Ele vai se manifestar? Através da sua vida e da minha vida. Através da sua comunhão com Deus e da minha comunhão com Deus. E hoje então, um outro elemento que nós vamos falar da construção de um ambiente onde outros possam encontrar a Deus, é o candelabro. E a gente vai ver essa figura do candelabro. E o interessante é você notar que o candelabro, quando você tem a figura do tabernáculo de Moisés, vou tentar botar aqui um pouquinho mais para vocês verem aqui, e você lembra que logo lá no início nós vimos que as tribos estavam posicionadas de tal forma ao redor do tabernáculo que formava uma cruz. Dentro do tabernáculo a mesma coisa, forma-se uma cruz, ok? Santo lugar, santíssimo, átrio, santo lugar, santíssimo lugar, altar de sacrifício, bacia de bronze, mesa, candelabro e arca da aliança. Mais uma vez eu digo, não é o tridente, ok? Mas a minha habilidade só para aqui. Não adianta.
Não adianta tentar outra coisa. Ok? O candelabro está totalmente oposto, porque os dois estão relacionados. Não dá para falar de candelabro sem citar a mesa, e não dá para citar a mesa sem falar de candelabro. A mesa fala de comunhão, comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Eu quero que você entenda que não é só comunhão com Deus, porque tem muita gente que vai parar nisso e vai falar: não, pastor, eu não vou para a igreja porque eu já tenho comunhão com Deus. Mas a mesa tipificava a nossa comunhão com Deus, mas também tinham 12 pães aqui em cima, e os 12 pães falam das 12 tribos. Então, ao ter comunhão com Deus e uns com os outros, nós estamos revelando o papel da igreja. Você lembra que o sumo sacerdote, ele tinha um peitoral, e nesse peitoral ele carregava 12 pedras, símbolo daquele povo, das 12 tribos. Ou seja, o sacerdote carrega consigo o povo no coração. Quando você for ministrar para as pessoas, o povo deve estar no teu coração, cara. Ministério é serviço. Não tem coisa melhor, gente, do que você servir porque você ama as pessoas. Não tem coisa melhor, gente, do que você às vezes começar um culto cedinho de manhã, e tem gente que chegou cedinho de manhã. Não tem coisa melhor do que vir para cá numa segunda-feira e você enfrentar trânsito, e eu olhar para a cara de vocês, gente, e ver vocês comendo da palavra. Não tem coisa melhor, gente. Não tem coisa melhor do que saber que vocês estão aqui por causa da palavra de Deus. Sabe? E nós estamos agora tendo comunhão uns com os outros com base na nossa comunhão com Deus. E esse outro utensílio que está aqui, o candelabro, e eu quero trazer aqui para você entender, o candelabro e a mesa trabalham lado a lado. Aqui, comunhão, ok? Aqui, o Espírito Santo. O Espírito Santo. Então você vê que hoje a gente está falando sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo. Está aí na sua apostila. Era feito com 7 hastes. Tinha nas suas 3 hastes, 3 cálices com formato de flor de amêndoa, 3 botões e 3 flores. A gente vai ver um pouquinho mais para frente essa significância. Mas você pode ver aí nessa figura que eu coloquei aqui, que eles têm 3 hastes, ok? 3 de um lado, uma central e 3 do outro lado. Então, ele representa o Espírito Santo. Se nós estamos falando que uma não pode viver sem a outra, não existe comunhão com Deus sem você entender a pessoa do Espírito Santo. Não existe comunhão com Deus sem você entender a pessoa do Espírito Santo. Atenção, não existe comunhão com Deus sem você entender a pessoa do Espírito Santo. A Trindade trabalha junta. Ah, mas eu oro ao Pai em nome de Jesus. Ah, pastor, eu errei. Orei e falei: Senhor Espírito Santo, será que o Pai vai ficar nervoso comigo? Não, porque a Trindade não tem ciúme uma da outra. Quando você está orando pelo Espírito Santo. Você está orando em nome de Jesus, na pessoa de Jesus ao Pai, mas não tem problema se você no meio do seu culto, você levantar a sua voz e dizer: Espírito Santo, eu te agradeço, porque aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então eu te agradeço porque tu habitas em mim. Não há como nós conhecermos o Filho sem a pessoa do Espírito Santo em nós, gente. A pessoa do Espírito Santo hoje em nós é uma das pessoas mais importantes nessa terra. É a pessoa do Espírito Santo. Para você conhecer a Jesus, você precisa do Espírito Santo. Para você conhecer ao Pai, você precisa de Jesus. Nós já falamos sobre isso. Então, minha gente, a mesa e o candelabro trabalham lado a lado. O simbolismo do candelabro é que representa então a pessoa do Espírito Santo, que traz iluminação e revelação. Ou seja, eu não estou preocupado se você está obtendo revelação nesse momento, porque isso é obra do Espírito Santo. Isso é obra da abertura do teu coração. Eu preciso passar para você da melhor maneira essa informação que é revelada para mim. Eu tenho essa revelação no meu coração, mas quando eu passo para você, ela pode ser mera informação.
E quem traz esse quebrar, você entende que a informação, ela vem como se fosse um coco. Olha só, a água está lá dentro para você. Deus não esconde a revelação de você. Presta atenção, Deus esconde a revelação para você. Deus não esconde a revelação de você, Ele esconde para você, para que você o busque cada vez mais, para que você o queira cada vez mais. Você sabe que isso é riqueza, gente. Outro dia eu fui assistir com a minha esposa, eu assisti a maratona como é o nome daquele camarada que fez Forrest Gump? Rapaz, esqueci o nome dele. Tom Hanks, a maratona Tom Hanks com a minha esposa. Assisti Forrest Gump, assisti o Náufrago, e lá na ilhazinha dele só tinha coco. Wilson? Não, o Náufrago. Não, era o nome da bola, rapaz. Olha aí, não me pegou, tá vendo? Só tinha coco. Coco para ele era a delícia ali. Porque não tinha mais nada para beber, como é que ia beber água? Só tinha coco. E ele começou a criar ferramentas, Espírito Santo, ele começou a pegar ferramentas que o ajudariam a abrir o coco. No início ele pega o coco, taca o coco na pedra, e não acontece, e joga o coco no chão, e tenta pegar o coco e quebrar com a pedra, e não acontece, até o momento que ele pega a pedra, e a pedra quebra no coco, e fica uma ponta afiada, aí ele começa a abrir o coco. E Deus vai nos dando ferramentas para que a gente possa usufruir dessa revelação, gente. Eu chamo das ferramentas da graça. Deus nos deu a sua graça, mas Ele também nos dá as ferramentas para que nós possamos viver na graça. E essas ferramentas são o estudo da palavra, oração, nós nos ajuntarmos nos cultos, tudo isso para que nós possamos ser influenciados. E o Espírito Santo então vem trazer a iluminação e a revelação no nosso coração. Salmo 119, 130, aleluia, abra lá comigo. Salmo 119, verso 130. Isso aqui tem sido um dos versos nossos lá da academia, que diz assim: a revelação das tuas palavras, não é a informação das tuas palavras, a revelação das tuas palavras. Diga, a revelação da palavra de Deus esclarece. Então, minha gente, você pode ir para uma faculdade agora de teologia, e você pode aprender muitas coisas, mas é a revelação da palavra que esclarece. Ou seja, eu estou te dando, sabe o quê? Eu estou te dando coco, da mais pura qualidade. Eu estou te dando aquilo que você precisa para saciar a tua sede, mas ainda é necessário que você tenha a ferramenta para abrir aquilo ali. Quem é que te dá essas ferramentas? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que através da leitura da palavra ilumina a sua vida. É o Espírito Santo que através da leitura da palavra revela a vontade de Deus para o teu coração. Aqui no candelabro existia a figura do óleo, e óleo é símbolo do Espírito Santo. Você lembra quando um sacerdote, ou um rei, ou um profeta, eles tinham que ser o quê? Ungidos. E a unção fala da facilitação da mão de Deus na sua vida. Ou seja, quando você está com aquela sua porta lá, meio emperrada, que barulho chato, cara, e fica difícil, e prende. Você vai lá e bota um óleozinho nela. Aquele óleozinho Singer, maravilha, WD, bota um WD nela. O que você está fazendo ali? Facilitando, aquela manteiguinha que você passa no tabuleiro para soltar o bolinho depois. O que é aquilo ali? É untar é ungir. O óleo, a figura do óleo é a presença do Espírito Santo na sua vida, que facilita aquilo que Deus te chamou para fazer. Se você quer conhecer a Deus, o que facilita? O Espírito Santo. O Espírito Santo conhece a Deus, o mais íntimo do coração de Deus, cara. Você não precisa ficar, como é que eu conheço a Deus? E agora, como é que eu conheço a Deus? Vai para o Espírito Santo, cara. Vai para o Espírito Santo.
Não para o estado do Espírito Santo. Fica no Rio mesmo que... O Espírito Santo conhece, o óleo representa o Espírito Santo. Êxodo 27, 20 diz assim, está aí na sua apostila. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro. Esse azeite de oliveira deveria ser o quê? Batido, ok? Para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Nós vimos na última aula, onde nós falamos que o pão, que era o pão da presença, ele tinha um furo no meio. O que lembra que Jesus foi furado pelas nossas transgressões. O pão não deveria ser cortado, ele deveria ser partido. O que fala que Jesus foi moído pelas nossas transgressões. Então tudo aqui vai apontando para Jesus. Esse óleo aqui, ele deveria ser batido. Ele deveria ser esmagado. Então o Espírito Santo, ele foi enviado como resultado do ministério de Jesus, que foi esmagado, diz aí na versão da King James atualizada. Ele foi esmagado, ele foi batido pelas nossas iniquidades. O candelabro também está apontando para o Espírito Santo que foi enviado por Jesus. Quando Jesus ascendeu aos céus e ele mostrou a obra completa que ele tinha feito aqui embaixo, o Pai falou, é hora do Espírito Santo. Pode enviar o Espírito Santo. Chegou a hora do Espírito Santo. Aquele Espírito Santo que pairava sobre a face das águas, que atuou juntamente com Deus, é enviado para te ajudar, para que Deus, o Pai, possa atuar na sua vida através da obra redentora de Jesus, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está aí dentro de você, gente. Não dá para fazer ministério sem o Espírito Santo, não dá para ter comunhão com Deus sem o Espírito Santo. Se você não conhece o Espírito Santo, você está perdendo tempo, gente. O Espírito Santo é para você ganhar tempo com Deus. Então, número 1, o candelabro fala do Espírito Santo. Número 2, a obra do Espírito e a obra de Cristo estão conectadas. Acompanha comigo aí na apostila, diz aí. Êxodo 25, 36, diz: os botões e os braços formarão uma só peça com um candelabro, e tudo se fará com um bloco de ouro batido. O que nós vimos que existe aqui? Qual é o metal que está aqui no átrio? O bronze. E o bronze fala de julgamento. Ok? Julgamento. No santo lugar nós vemos ouro. A mesa era feita de ouro. Os candelabros é feito de ouro, o que fala de divindade. Ok? Coberto com aquilo que é divino. Apocalipse 1, 12, 13. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido, e a altura do peito com uma cinta de ouro. Ok? Os candeeiros juntamente com Jesus. Acompanha comigo aí na tua apostila, continua aí essa citação desse autor chamado Macintosh. Não é o do computador, ok? Diz assim, olha só que interessante, acompanha comigo. Nesse castiçal, não se faz menção de outra coisa que não seja ouro. Tudo se fará de uma só peça, obra batida de puro ouro, de ouro puro. As 7 lâmpadas, as quais se acenderiam para alumiar diante dele, exprimem a perfeição da luz e energia do Espírito, baseadas e ligadas com a eficácia perfeita da obra de Cristo. Isso é indicado de um modo duplo nessa magnífica imagem do castiçal de ouro. As 7 lâmpadas, estando ligadas à cana de ouro batido, indicam-nos a obra cumprida por Cristo como a única base da manifestação do Espírito da igreja. A única base para o Espírito Santo se manifestar, não é porque você está buscando Ele há 5 dias, é porque já foi cumprido na cruz do Calvário. Aliás, Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão, ele diz que a única
base da nossa união não é se você crê igual a mim. A única base é que Jesus Cristo pagou o preço por mim e por você. É a única base. Por isso você pode se juntar com metodista, você pode se juntar com batista, você pode se juntar com anglicano, você pode se juntar com o pessoal da nova igreja, com o pessoal da academia, você pode se juntar com o pessoal da nova vida, pode se juntar, porque a obra é a mesma. E nós confessamos isso com os nossos lábios, que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Então a única base para o Espírito Santo se manifestar é, deixa eu ver se Jesus já está sentado no trono reinando. Já? Então eu posso me manifestar. E o Espírito Santo toma parte nessa jornada comigo e com você, gente. O Espírito Santo faz na igreja, não é porque você é bonitinho, você canta bem. Pastor, que unção que o Senhor tem na sua voz, aleluia. Não é por causa da voz do pastor, não é por causa da eloquência, da sabedoria humana, é por causa da obra cumprida de Jesus. Essa é a única base que o Espírito Santo vê. Por isso que nós estamos vivendo num tempo de graça, e o tempo de graça não condiciona aquilo que você fez ou aquilo que você fará, condiciona aquilo que Jesus já fez no seu lugar. Essa é a única obra para o Espírito Santo se manifestar. Continue lendo aí comigo. O Espírito não foi dado antes de Jesus ter sido glorificado. Em Apocalipse 3, Cristo é apresentado à igreja de Sardes como aquele que tem os 7 Espíritos. Quando o Senhor Jesus foi exaltado à destra de Deus, então derramou o Espírito Santo sobre a sua igreja, a fim de que ela pudesse o quê? Brilhar. A fim de que ela pudesse brilhar segundo o poder e a perfeição da sua posição no lugar santo. E a sua esfera de ser, de ação e de culto. O que Deus quer no seu conhecimento de quem Ele é com que você possa brilhar a imagem de Jesus que você conhece. Nós somos seres criados para refletir. Se você ainda não anotou essa frase, pode anotar. Nós somos seres criados para refletir. Nós refletimos o que, pastor? A glória de Deus. O caráter de Deus. Nós temos aprendido aqui sobre caráter e vamos aprender mais até o final desse nosso trimestre sobre caráter. Aquilo que fica marcado na nossa vida, aquilo pelo qual você é marcado, quando você se relaciona com outras pessoas. Então, gente, Jesus é o caminho de iluminação da vida. Uma vida iluminada é uma vida consciente do mundo sobrenatural. O que quer dizer, então, que o candelabro significa iluminação? Isso quer dizer que eu estou consciente do mundo sobrenatural, ou seja, que nós somos um espírito recriado e que o Espírito Santo habita em nós. Eu sou um ser consciente. Você, como ser humano, você tem a capacidade pela sua mente de estar consciente do seu mundo exterior. Você tem essa capacidade. Você olha ao seu redor, você ouve um barulho, você está lá no trânsito, você está atento, dá uma freada aqui, você já, deixa eu olhar aqui para o retrovisor, deixa eu ver o que está acontecendo. Você é consciente do seu mundo exterior, mas no seu espírito você é consciente do mundo sobrenatural. Nós vimos isso, o pastor Paulo trouxe isso, quando ele trouxe a matéria de discernimento espiritual, porque não dá para adorar a um Deus que nós não vemos fisicamente. Você entende? Que nós temos que ver no mundo sobrenatural esse Deus invisível e refletir Ele nessa terra. Como é que nós fazemos isso? Através da ajuda do Espírito Santo. Você tem essa capacidade, gente. Nunca mais diga que você está enfrentando um problema que você não tem a solução. Você tem a capacidade de experimentar Deus aonde você estiver. E o inferno, gente, muitas vezes vem com culpa, vem com dificuldade, vem com ignorância para cima de você, para dizer para você que você não é capaz, porque você não é professor da escola Atos, mas você é filho de Deus. E os filhos de Deus não são os pastores, os filhos de Deus são guiados. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Então, se você é filho de Deus, você é guiado pelo Espírito. Você não será guiado, eu sou guiado pelo Espírito. Eu sou guiado pelo Espírito. Eu sou guiado pelo Espírito. O Espírito quem me guia, o Espírito quem me dirige. O Espírito é quem me mostra as coisas.
Eu estava hoje vindo para cá, estava me preparando para essa aula, me lembrei de uma música do Bené, desse último CD dele. Pelo poder do Espírito, posso te ver como és. Pelo poder do Espírito. Porque como é que você consegue ver um Deus invisível? Como? Como é que você consegue me dizer que Deus é amor? Como é que você consegue me dizer que Deus perdoa os pecados se eu nunca vi ninguém perdoando os pecados? Como é que você consegue ver isso? Pela fé. Pela fé. E quem é que abre esse caminho para você? Resposta? O Espírito Santo. O lindão. O cheirosão, o gostosão. Eu amo o Espírito Santo, cara. O que é isso? Está comigo todo dia, cara. Eu tomo banho, ele está comigo. Eu estou nas dificuldades, ele está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado. O que é isso? Símbolo do Espírito Santo. No Velho Testamento. Me consolam. Sabe o que é consolar? Encorajar. Não é consolar. Poxa, está triste, né, Alexandre? Poxa, que encosta a tua cabecinha no meu... Aleluia, pastor. Era o hino que eu queria ouvir, pastor. Aleluia. Zaqueu, desce dessa árvore. Aleluia. Vamos cantar a música do Zaqueu. Vamos, aleluia. O Espírito Santo te encoraja, Janete. O Espírito Santo faz você seguir para frente. Você nunca vai ouvir o Espírito Santo dizendo para você, presta atenção, você nunca. Vira para o teu irmão e fala assim, você nunca. Vira para o outro e fala assim, você nunca. Agora vira, você nunca vai torcer para o Flamengo, vai. Você nunca, presta atenção, vamos lá. Você nunca vai ser desencorajado pelo Espírito. Nunca. Sabe por quê? A palavra paracletos significa o encorajador. Aquele que vem junto, para, vir junto, estar junto. Ok? Paracletos, para vir junto. Kletos, ajudar. Então ele é o ajudador, mas ele não é um ajudador que fala, está precisando de dinheiro? Então toma aqui, vai e resolve o teu problema. Ele vai contigo lá. Está com problema na repartição pública, aí você fala assim, não, fulano me enviou. Não é nem fulano me enviou, não. Ele vai com você. Ele é o teu advogado, ele sabe tudo sobre lei espiritual, ele sabe tudo sobre o coração de Deus, ele sabe tudo, ele é o bambambam dos advogados, é ele, aquele que intercede por nós. Quando nós não sabemos orar como convém, ele intercede por nós, porque ele sabe tudo. É o Espírito Santo, gente. Então, Efésios capítulo 1, abre aí comigo. Efésios capítulo 1, vamos ver aqui no Novo Testamento. Você não ama o Espírito Santo, cara? O que é isso? O candelabro, o símbolo do Espírito Santo. Efésios 1, 17. Diz, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vai juntar aí o Pai, o Filho e o Espírito, ok? Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento. Olha o conhecimento aqui, ó. No pleno conhecimento dele. Nós falamos na última aula sobre a mesa dos pães, que Deus não quer com que você conheça sobre ele. Deus quer com que você conheça ele. Não é informação sobre Deus, gente, é informação de Deus. É você experimentar de primeira mão, gente. Sair daquele primeiro estágio de Jó. Por isso que o segundo estágio de Jó foi mais abençoado do que o primeiro estágio de Jó. Não é porque ele teve coisas não, gente. É porque ele conheceu a Deus, pegou isso? É porque ele conheceu a Deus. No primeiro ele só sabia sobre Deus. Você sabe tudo, teologicamente você sabe tudo. É um ser indivisível, incriado, papapá, pipipi, isso aí tudo sobre Deus.
Agora, como é que você apresenta um Deus de amor para uma pessoa? Só se relacionando com Ele. Então, o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer aqui, para que o Deus do nosso Senhor, o Pai da Glória, vos conceda Espírito. Quem é esse Espírito? O Espírito Santo, Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, iluminando os olhos do vosso coração. Vá lá em Colossenses capítulo 1, por favor. Colossenses capítulo 1, verso 9, diz: por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Para quê? Para que nós conhecemos a Deus? Para que o Espírito Santo nos mostra a Deus? Verso 10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro, cara, isso aqui é uma poesia para os meus ouvidos, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Deus quer com que você viva. Deus quer com que você viva, gente. Deus não quer com que... eu estava lendo um livro do Kenneth hoje, que ele diz o seguinte: experimentar e não viver é a pior coisa que uma pessoa possa fazer. Quer dizer, conhecer e não experimentar, não viver, é a pior coisa que a pessoa pode fazer. Você vir para cá e ouvir essas verdades e não querer aplicá-las aonde você está, é a pior coisa. Você ter o conhecimento da verdade e não ter o desejo de aplicá-las, é um estágio quase infernal, gente, porque você fica preso no seu próprio conhecimento, você fica preso na sua própria mentalidade. Deus quer com que você experimente isso através da força e do poder do Espírito Santo que já está dentro de você. Sabe aquela força que diz assim, haja luz? Está dentro de você. Sabe aquela força da palavra de Deus que disse, haja separação entre as águas de cima e as águas de... Está dentro de você. Sabe aquela força que diz assim, haja animais? Pum, está dentro de você. E nós confessamos pela palavra de Deus aquilo que já está aqui dentro. Eu disse para você que nós somos subcriadores de Deus. Deus cria, nós percebemos aquilo que Deus criou, nós confessamos e trazemos a realidade pela fé. A sua fé não cria nada do nada. A sua fé traduz o que já está no sobrenatural para o natural. A tua fé se apropria daquilo que Deus já fez. A tua fé se apropria das promessas que Deus já concretizou para você, já realizou para você, já está feito para você. A sua fé só traduz. A tua fé traduz. Você não precisa se estressar. Você não vai precisar criar a promessa. Você só traduz. Deus falou, pastor Maurício, isso vai acontecer na sua vida. Amém. Então, Senhor, seja feito em mim conforme a tua palavra. Ou seja, deixa a minha vida ser esse útero. Você está entendendo? Esse útero que vai trazer à realidade aquilo que tu dissestes que é a realidade. Toda palavra que Deus diz é espírito e é vida. Você é espírito? Você entende que você é espírito? Que você foi uma palavra proferida por Deus. Quando você nasceu, Deus proferiu o teu nome. Toda palavra de Deus é espírito. As palavras que eu vos tenho dito, as palavras que eu vos tenho dito, falado,
são espírito e vida. Quando Deus fala, há uma essência que opera, há um princípio que opera, ligado com o coração de Deus. Por isso, palavras proféticas, elas não podem cair, porque são espírito e vida que estão conectados ao coração de Deus. Se Deus tem uma palavra para você, essa palavra vai te perseguir aonde você for, porque é espírito e é vida, bondade e misericórdia, certamente. Certamente. Pastor, eu acho que tem alguma coisa me seguindo. Não, é bondade e misericórdia te seguindo. Pastor, eu acho que tem alguém me perseguindo. Tem. Bondade e misericórdia. Maravilha. Quando Moisés pede para Deus ver, para Deus mostrar a sua glória, o que ele mostra? Bondade. Eu lhe mostrarei toda a minha bondade. Bondade no grego, no hebraico, tov. Tov, prosperidade, alegria, saúde, salvação, bem-estar, ser bem-sucedido. Bondade te persegue. Prosperidade te persegue. Alegria te persegue. Por que você está correndo da alegria, gente? Por que você está correndo da prosperidade? Por que você está correndo do bem-estar, de ser bem-sucedido? Está te perseguindo, quer te alcançar. A obra de Jesus está conectada com a presença do Espírito Santo. Olha só, a oração de Paulo aqui, em Efésios capítulo 1, 17, é para que recebam o espírito de sabedoria e revelação, com o objetivo duplo de conhecerem a Cristo e compreenderem o propósito e o poder de Deus na vida deles. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 2, por favor. Entender o propósito e o poder de Deus na vida deles. Volte aí um pouquinho, 1 Coríntios capítulo 2. Verso 10 ao verso 12. Verso 9 diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E amor é resposta. 1 João capítulo 4, verso 19 diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Deus quer com que você conheça, e conhecer em grego é experimentar. Experimentar. Deus não está de brincadeira com você, gente. Deus não trouxe mais uma religião para esse mundo. Deus quer um povo que consiga experimentá-lo de primeira mão. É isso que Deus quer, gente. Um povo que conheça Deus de coração. Dar-vos eis pastores que vos apacentem. Na verdade, gente, segundo o meu coração, achei Davi, homem segundo o meu coração. E a continuação do verso: que fará toda a minha vontade. Porque não adianta dizer que você tem um coração de Deus e você não faz a vontade de Deus. Você lembra de Jesus? O que Jesus fazia aqui nessa terra? Fazia a vontade de Deus. O meu pão, a minha comida, é fazer a vontade do meu Pai. Por que o Espírito Santo faria algo diferente? E nós temos em nós, gente, o Espírito de Deus. Nós temos em nós a essência de Deus. A essência de Deus em você faz com que você queira fazer a vontade de Deus. Aquele desejo que você tem de fazer a vontade de Deus vem do teu espírito recriado.
em junção com a força do Espírito Santo que te capacita. Aí será que dá para fazer isso que Deus mandou? Dá para fazer. Fala para o teu irmão, dá para fazer. Na Fininvest dá, pelo menos. Não lembrou da... Pegou. Quem disse que não dá? Na Fininvest dá. Dá para fazer, cara. Eu acho legal, por exemplo, o pastor Hélio, ele tem isso muito com a gente lá. A gente, quero que faça um negócio. Chefe, acho que não dá não. Não me diga que não dá. E não é que a gente sempre consegue? Acredita no teu pastor, vai. Acredita no teu pastor. Teu pastor está para te abençoar. Está para te empurrar para frente. Se ele disse que dá, é porque tem sempre uma possibilidade. Se não existe, você tem a capacidade para inventar. Deus vai colocar no teu espírito e você vai criar mecanismos. Eu vejo isso, aprendo isso muito com o pastor Maurício Teixeira, que ele foi mecânico de avião, né, coisa e tal. E ele falou, cara, tinha peça que chegava para a gente, que assim, era para facilitar, mas na realidade atrapalhava. Sabe o que a gente fazia? A gente se reunia e a gente criava as nossas próprias peças que reduziam o tempo de trabalho da gente. Deus te deu essa inspiração, cara, para você fazer avançar o reino de Deus. Para você fazer avançar o reino de Deus. Eu vou falar aqui um negócio, olha só que interessante. Lameque foi o pai de Noé. Okay? Noé significa descanso. Essa você tem que anotar, cara. Noé significa descanso. Aleluia, vai pegando. O descanso gera 3 filhos: Sem, Cão e Jafé. Sem é a palavra hebraica para nome, caráter. Shem, caráter. Cão significa vermelho ou paixão. Jafé significa expansão. Quando você anda no descanso, o caráter de Deus é formado dentro de você. Quando você anda no descanso, paixão pelas coisas de Deus são acendidas dentro de você. Quando você anda em descanso, você expande o reino de Deus. Caráter, paixão e expansão. O que o descanso gera? Caráter, paixão e expansão. E a Bíblia diz que esse descanso vem por causa da obra do Espírito Santo. Aqueles que são da fé entram no descanso. E o que você vai produzir quando você estiver no descanso? Caráter, cara. O Espírito Santo vai produzir caráter em você. Você lembra que eu falei que existem 3 hastes, são 7 hastes. Existem 3 hastes de um lado, é melhor você usar a figura da sua apostila. Eu acho que vai te ajudar melhor. 3 hastes de um lado, 3 hastes do outro lado e uma haste central. Essa haste central é a figura de Jesus. É a haste central na nossa vida. Não há vida com Deus sem a pessoa de Jesus estar no centro da nossa vida. 3 hastes laterais da esquerda e 3 hastes laterais da direita. Vou terminar com essa. E se você olhar e você contar aí na sua apostila, eu falei para você que eram sets de 3, são 3 cálices, ok? Com formato de flor de amêndoa, 3 botões e 3 flores, em cada haste. Okay? Olha aí na sua apostila. Em cada haste, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Do outro lado, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. 3 mais 3 mais 3 é igual a 9. Olha o equilíbrio. 9 elementos do fruto do Espírito, 9 dons do Espírito. E por que a amêndoa? A amêndoa, a palavra para amêndoa no hebraico, significa fazer despertar. Uau! Fazer despertar. O Espírito Santo está querendo fazer despertar. A obra dele em você é iluminar, é revelar, é despertar o caráter de Deus e a ação de Deus através de você.
o caráter de Deus: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O caráter de Deus em você. O que o Espírito Santo está fazendo em você? Além de você conhecer a Deus, Ele está despertando em você o caráter de Deus, da posição de descanso. É Ele quem está fazendo essa obra. Aleluia, graças a Deus. É obra do Espírito Santo. Você não precisa se esforçar, pastor. Não. Você já viu a macieira se esforçar para dar maçã? E você tem que falar para ela: agora, dá, não vai dar não? Vou cortar o seu galho, você tem que dar. Não precisa. Ela dá naturalmente, diz o Salmo 1, que é no seu tempo. No seu devido tempo. Não se estressa, o caráter de Deus vai se manifestar através de você. Talvez não esteja naquela condição de amadurecimento total, como nós vimos lá na bacia de bronze. Talvez ainda não esteja totalmente aperfeiçoado, mas vai acontecer e vai ser manifestado através de você, porque você está ligado à videira. E aquele que está ligado à videira produz fruto, e produz muito fruto para a glória de Deus. É o Espírito Santo. Os 3 grupos em cada haste representam o equilíbrio entre o fruto do Espírito e os dons do Espírito Santo. Vamos terminar lendo esse final aí na apostila. Veja, pelo Espírito Santo, que produz o fruto do Espírito em nós e os dons do Espírito, nós vemos que a nossa adoração nesse utensílio é caracterizada como sendo uma adoração poderosa, no poder da ressurreição. Romanos 8,11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Atos 4,33, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Filipenses 3,10, para o conhecer e o poder da ressurreição. Então, gente, uma adoração poderosa, para a gente terminar, é uma adoração cheia da vida de Deus, com as chamas sempre acesas, ou seja, revelação, poder e paixão sobrenatural do Espírito. Sua adoração é canal para que outros vejam o poder de Deus. A sua adoração é canal para que outras pessoas possam ver o poder de Deus. Amém, gente? Até a próxima.